Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 2, exatamente, lição de número 2, que tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. O que é fé? Aí você me pergunta, o que é fé? Fé, a Bíblia vai explicar o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Promessas é aquilo que Deus lhe fez, essa promessa. Mas é bom nós dizermos, eu não vou complicar aqui, explicar estendidamente, mas é bom nós dizermos que para você tomar posse dessa promessa, você precisa permanecer fiel a Deus, não se apostatar da fé, não renunciar à sua fé por nada. Para as promessas, elas vão lhe alcançar. Não é você que vai alcançar a promessa, é as promessas que vão lhe alcançar. Por quê? Porque eu falo sempre isso, quando Deus ele lhe promete algo, por ele ser eterno, ele passeia na eternidade. Ele pode passear 10 anos antes de você nascer, o que iria acontecer, o que estava acontecendo, ele sabe. 10 anos depois de você nascer, e ele também sabe o final da sua vida. Ele passeia na eternidade. Então, quando ele promete algo, ele já está lhe dando algo. Mas nós precisamos permanecer fiéis até o fim para tomar posse das promessas de Deus. E foi isso que Abraão fez, por sinal. Mas o texto áureo aqui, meu amigo, olha que só o que vai dizer o texto áureo. E apareceu o Senhor a Abraão, né? Que não é Abraão ainda, é Abrão. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Muito bem. Abraão, ele edificou altares. E ele edificou local aí para edificar esses altares. Muito bem, mas o que é um altar? O que é um altar? Um altar é um local de adoração. Altar é o lugar na qual se oferece sacrifício. Eu até marquei aqui, significa num linguajar mais, por que não se dizer mais cristão? Altar é o local de culto a Deus, de adoração a Deus. Isso é altar. Muito bem. Agora vai dizer o seguinte, a verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, incondicional, não importa a condição, é incondicional, ele a cumpre plenamente. Ele não está vendo as circunstâncias para você tomar posse dessa promessa. Ele vai cumprir plenamente. Pode ter certeza. Por quê? Porque está escrito também lá em Jó. Jó, vamos abrir a palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui, e por sinal você tem que estar com a sua aí, porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de falar, mas eu gosto de estar lendo a palavra de Deus. Eu faço uso da palavra de Deus pela misericórdia de Deus. Todos os dias eu leio pelo menos um versículo, pelo menos um capítulo, 2 ou 3 ou 4. Se eu estiver com bastante tempo naquele momento ali, eu leio até mais. Mas o que acontece? Faça uso da palavra de Deus para explicar os seus conceitos teológicos, né? Nós temos que fazer, e eu faço, mesmo que for poucos versículos, mas eu faço, né? Jó, capítulo 2, Jó, capítulo 42, melhor dizendo, e o versículo 2 que vai dizer o seguinte: Bem sei eu que tudo podes. Vou repetir. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum, exatamente nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu vou repetir para você, meu amigo. Bem sei eu, é Deus falando, não é eu, não é o escritor Jó, não é. Não é o escritor Moisés. Não é. É Deus falando. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Pensamentos de quem, meu amigo? Pensamentos de Deus. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Tem algumas versões que vai dizer nenhum dos seus decretos podem ser impedidos. Não adianta, meu amigo. Tem gente que fala assim, vou colocar pedra no caminho. É em vão. Eu vou dificultar. É em vão. Por quê? Porque quando Deus quer lhe dar a bênção, meu amigo, pode se levantar quem for. Por quê? Porque Deus vai lhe dar essa bênção. Por quê? Porque isso está nos planos de Deus.
como a verdade prática vai dizer, eu vou ler novamente. Quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É Jó falando, é o homem Jó, o homem que era mais rico de todo o Oriente. Deus tirou dele tudo, e no final da sua caminhada ali, daquela prova, Deus deu tudo para ele, mas não só o que ele tinha, deu em dobro. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus, ele é fiel com as suas palavras. Muito bem. Mas se nós formos lá para o capítulo 15 de Gênesis, vamos ler a Bíblia novamente. Se você for lá para o capítulo 15 de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é o Bereshit, né? Livro de Gênesis. Vamos lá, para o capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus faz-lhe promessas. Olha só. Depois dessas coisas, capítulo 15, versículo 1 de Gênesis. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Mas aqui Deus fez 7 promessas que eu aqui risquei aqui para lhe dizer. 7 promessas. Quais foram? Farei de ti uma grande nação. Gênesis capítulo 12 e versículo 2. Abençoar-te-ei. Está escrito lá, abençoar-te-ei. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E fez outra, e por ti serão benditas todas, eu disse todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa é quando Deus faz promessas. Não é isso, meu caro amigo? Não é isso, meu caro ouvinte? Neste vídeo, não é uma live, mas é um vídeo gravado. Coisa linda é quando Deus faz promessas. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 13, versículo do 7 ao 18. Eu vou repetir. Gênesis, capítulo 13, versículo do 7 ao 18. Eu vou ler só o versículo 9. Porque é bom salientar aqui que eu comento os pontos precisos. Você sabe muito bem, você que me acompanha nas redes sociais, você sabe. Eu comento os pontos precisos da lição. Diz assim, Gênesis capítulo 13, versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Coisa linda é quando o ser humano cristão, crente em Jesus Cristo, que é salvo, ele está caminhando na direção de Deus. Não tem como dar errado. Pode ser que o inimigo ele vai tentar ofuscar sua visão. Pode ser que o inimigo vai tentar entulhar o seu poço para você parar, desanimar, desistir, para você abandonar. Mas coisa linda é quando o ser humano está diante e caminhando na direção, na visão do Espírito Santo, na visão de Deus. Por quê? Eu escrevi aqui uma frase muito linda que eu vou compartilhar com você. Quando estamos debaixo da promessa de Deus, é claro, quando estamos debaixo da promessa de Deus, o local onde você ou eu ou nós estamos é um mero acaso, não importa. Ah, mas o lugar não vai, não importa. Você está debaixo da promessa. A promessa vai te alcançar, meu amigo. Corre atrás de promessa, não. É a promessa que vai te alcançar. Coisa linda é quando o ser humano está caminhando debaixo da promessa de Deus. Abraão chegou e falou assim, escolhe o lugar que você quiser escolher, pode escolher. Ah, eu vou para ali porque ali é o pasto mais verde, pode escolher. Você ir para esse lado, eu vou para o outro, não tem problema. Se você escolher o outro também, eu fico com mais ruim, não tem problema. E nós vimos, para adiantar aqui a lição, nós vimos que Ló, ele infelizmente fez a escolha errada, mesmo ele desobedecendo o princípio judaico de costume que os judeus tinham. Até então, o mais velho que escolheria primeiro, ele tomou a frente da decisão e fez a sua escolha, olhando aos seus olhos, coisa linda, maravilhoso,
pasto verdejante, águas cristalinas naquele lugar, coisa linda, vamos ficar ali. E o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que aquele lugar veio a ser futuramente destruído, que foi o lugar chamado Sodoma e Gomorra. E o lugar que Jó escolheu, lugar paradisíaco, né, um lugar feio, coisa terrível, coisa feia que acontecia ali, mas não era tão feio, mas perto do que Ló escolheu, era um lugar muito feio, horrível. Mas o que aconteceu? Veio a ser a terra prometida de Canaã. Coisa linda é quando o ser humano está caminhando na visão, na direção do Espírito Santo. Vamos compartilhar mais um ponto preciso, vai dizer o seguinte: longe da família, vamos lá, longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Por quê? Porque as melhores joias, os melhores diamantes, os melhores rubis, os melhores pingentes de ouro ou anel de ouro são lapidados no solitário silêncio das habilidades de um entendido artífice. Coisa linda, né? É quando o ser humano entende o processo que Deus está lhe lapidando para chegar à estatura de varão perfeito. Coisa maravilhosa. Abraão, ponto preciso aqui, Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível, né? Não era tão bonito quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Por quê? Porque eu acabei de dizer, é as promessas que lhe alcançam. Lhe alcançam, é as promessas. Então, entenda o processo que você está passando, meu amigo. Espera, porque Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Mas, vou repetir, as melhores joias, os melhores diamantes, os melhores rubis, os melhores anéis são lapidados no solitário silêncio das habilidades de um entendido artífice. Ponto preciso agora do tópico 3 vai dizer o seguinte, aqui do tópico 3, subtópico 1, vai dizer o seguinte, vamos lá. Além de ser um homem de fé, falando de Abraão, e obediente, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares. Eu não vou lecionar aqui, mas eu vou fazer uso de um texto que está na Bíblia. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 13, que vai dizer que Davi, a cada 6 passos que o rei Davi, que o homem Davi, ele dava, aquele Davi mesmo que eu estou falando, que reinou Israel, a cada 6 passos que ele dava, está lá em Samuel, capítulo 6, 13, que ele dava, ele oferecia sacrifício ao Senhor. Por quê? Porque ele estava trazendo a presença de Deus para Israel novamente, que havia sido tomada, após a perda da guerra, né? Foi levada. Mas o que aconteceu? A cada 6 passos que esse homem, grande homem de Deus, dava, ele sacrificava, ele fazia um culto ao Senhor. E às vezes o ser humano, ele faz tantas coisas, né? Comemora tantas coisas, mas ele não comemora as bênçãos que Deus lhe dá. Deus lhe dá tantas bênçãos e ele não para nem para meditar nas bênçãos que Deus lhe deu. Muitas vezes ele lembra de tantas datas comemorativas, mas a bênção que Deus lhe deu, ele não vai lembrar. Por quê? Isso é de todo ser humano. Depois que ganha, infelizmente, não volta nem para agradecer, como fez aqueles leprosos. Muito bem. Ponto muito interessante, né? Talvez você não parou para pensar, mas é isso. Davi, ele era um adorador. Ele era um cultuador. Ele adorava a casa de Deus. Ele mesmo disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Poderia eu estar em outro 1000 lugares, mas se não fora as portas de Jerusalém, a porta do templo da casa de Deus, era um lugar
qualquer, seria vão esse lugar que eu iria. Mas coisa linda é quando o ser humano entende a importância de nós adorarmos a Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor habitaria dentro de nós, mas nós não podemos ficar enjaulados, presos, às vezes cultuando só em casa, sendo que nós temos condição física, mental, psicológica de locomover até o templo também para fazer e prestar um culto em gratidão a Deus. Devemos fazer isso. Muito bem. Ponto preciso aqui do terceiro tópico, subtópico 3 agora vai dizer o seguinte, do terceiro tópico, subtópico 3. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque. Neste altar, que está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 9, Deus provou a fé de seu amigo. Quem era o amigo de Deus? Abraão. Foi o próprio Deus que lhe chamou de amigo. Coisa linda, né? É ser amigo de Deus. Por isso, meu amigo, seja amigo de Deus. Tenha amigos aqui na terra, mas tenha Deus como seu amigo. Por quê? Porque ele nunca lhe abandonará. Oh, coisa maravilhosa. Mas falando aqui de altar, né? Que o nosso companheiro aqui, o nosso homem da fé chamado Abrão, ele construiu 4 altares. Mas o altar é o lugar de culto. Muito bem. Mas se você virar as páginas neotestamentárias, passar o período interbíblico, né? E chegar às páginas maravilhosas de Mateus, você vai ter, né, período intertestamentário, né, que dividiu ali os dois períodos. Você vai ter, e você vai bater de cara com o capítulo 1, capítulo 2, falando sobre esse ser humano. Eu falo ser humano não como o ser humano homem, corpo, alma, espírito, como nós. Ele não era como nós, porque nós fomos nascidos numa conjunção carnal. Mas eu falo como homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Nasceu esse homem, chamado Jesus Cristo. Como homem ele nasceu, como Deus ele nunca nasceu. Ele é eterno. Aprenda isso. É uma pedagogia cristã. Jesus Cristo é o sacrifício supremo. Marca aí, porque não tem igual. Único e definitivo para perdão dos nossos pecados. Coisa maravilhosa. Ele é o nosso único sacrifício supremo e definitivo para perdoar os nossos pecados. Coisa maravilhosa, né? Esse foi o melhor sacrifício. Foi uma vez só, não precisava ir todos os anos, como até hoje, infelizmente, tem esse rito lá em Israel, principalmente e precisamente, por que não se dizer os samaritanos, eles fazem sacrifícios até hoje. Alguns judeus também já estão nas escolas judaicas aprendendo o sacrifício, porque eles esperam a construção do templo para sacrificar, para cumprir a promessa, né? Eles estão aguardando, mas tudo tem o seu tempo. Calma aí que vai acontecer primeiro o arrebatamento da igreja, depois o julgamento dos salvos, para galardoar aqueles que foram salvos, depois as bodas do cordeiro, aí sim depois todo olho verá. Aí Jesus desce. Tem etapas para se cumprir, e eles estão já fazendo escola, por que não se dizer, aprendendo a forma sacrificial levítica, arâmica, para quando o templo for erguido, já sacrificar. Muito bem, mas vamos lá que eu não vou me adentrar na área escatológica. Estou falando da lição 2, da fé, da promessa. Conclusão vai dizer o seguinte: como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão
nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Altares é o quê? Prestar culto a Deus, ser grato a Deus, ser agradecido a Deus, ser uma pessoa piedosa, por que não se dizer piedosa, uma pessoa cristã, mas piedosa, ser uma pessoa agradecida por tudo que o Senhor, pelas bênçãos, pelas dádivas que o Senhor tem lhe alcançado. Seja grato a Deus, presta culto a Deus. Ah, mas eu vou na igreja só prestar culto e depois acaba. Chega em casa não tem mais culto, não. É só na igreja. Não, meu amigo. O culto, ele começa, mas não termina. Quando começou o culto na sua vida e na minha vida começou naquele momento que você ergueu as suas mãos, aceitando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Neste momento, começou o culto na sua vida. E quando irá se encerrar? Para aqueles que morrerem salvos, permanecer fiéis até o fim, não se terminará o culto. O culto começou na sua vida quando você ergueu as suas mãos, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Quando terminará? Não terá fim. No céu continuará o culto. No céu é coisa linda. A Bíblia fala que no céu não tem silêncio. Só em Apocalipse capítulo 8, porque é escatológico também, não vou entrar, tem um silêncio ali. Mas eu não vou mais entrar na escatologia. Mas o céu é coisa maravilhosa. É santo, santo, santo. João viu 24 anciões, velhinhos, adorando a Deus. Coisa linda, meu amigo. No céu, até os anciões glorificam o nome do Senhor. Coisa maravilhosa é o céu. Mas o que acontece? Este homem chamado Abrão, ele teve fé nas promessas de Deus. Permanece fiel até o fim, porque as promessas, meu amigo, elas lhe alcançarão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.